Bem-vindo a todos, mais uma oportunidade de estarmos juntos para tratarmos das coisas do alto, das coisas de Deus, no nosso grupo de Conexão Bíblica. Estamos tratando de um tema das parábolas, um tema rico em mistérios do reino, mistérios para o mundo, não para nós. Nós convertidos, nós que recebemos essa conversão da parte de Deus com a unção do Espírito Santo, nós temos revelações sobre a palavra. E estas revelações são a verdade é Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a sermos como Jesus Cristo, e as parábolas do reino nos ensinam a ser participantes desse reino, junto com ele, que é o Rei dos Reis. E desta forma, então, que a gente tem tratado todo esse nosso percurso, Mas sempre com essa consciência, é Ele, o Espírito Santo, esse vínculo que nos une a Deus, é que pode tornar fértil esse ambiente que nós vamos manifestando aqui sobre a palavra de Deus. Estamos tratando da parábola das 10 virgens, e na sequência vem a parábola do dinheiro emprestado ou dos talentos. Essas duas parábolas são bem interligadas entre si, elas têm um sentido bem comum, E é isso que nós vamos ver agora, que vamos fazer então o encerramento da parábola das 10 virgens e começar o assunto da parábola dos talentos. Bom, de qualquer forma, não podemos começar sem essa referência maior. Entregarmos o nosso momento, esse nosso momento nas mãos do Espírito Santo de Deus, em oração. E podemos fazer isso com confiança, porque Jesus Cristo nos deu. E Ele morreu por nós para que nós tivéssemos tão grande graça. Assim, pedimos ao Pai em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus a presença do Espírito Santo, para que cada palavra seja dirigida por Ele, e tudo que nós vamos ouvir seja filtrado por Ele. Tudo isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos dar início aqui com a nossa primeira tela, que é uma tela que está no meio do assunto das parábolas das 10 virgens, com suas lâmpadas, E nós já falamos sobre essa tela, mas a gente vai retomar daí para dar continuidade, lembrando rapidamente, a parábola das 10 virgens representam todos os cristãos. Todos os cristãos, porque todo cristão, aos olhos de Deus, passa a ser virgem quando nasce de novo. Esse nascimento não é na carne, como Nicodemos falou para Jesus, perguntou para Jesus, é um nascimento, um novo nascimento interior, no Espírito, é um renascer no Espírito. Para isso tem que ter a consciência de que nós somos corpo, o homem, o ser humano é corpo, alma e espírito. E esses três aspectos a gente repete, enfatiza tantas vezes, porque ele é essencial para entender a Bíblia, para entender as coisas de Deus. Nós temos que saber que temos um corpo perecível que vai desaparecer e só vai ressurgir glorioso num outro. Então ele é trocado, esse corpo é novo na ressurreição. Mas temos também uma alma que é então o nosso eu. A alma é o nosso eu, é as nossas natureza, o nosso modo de ser, aquilo que a gente entende, é onde está o nosso poder de decisão que Deus deu para nós, e Ele deu e não muda, está na nossa mão. Então é a nossa mente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de decidir. Isso é a alma. Mas o espírito que as pessoas não conhecem e fazem uma grande confusão, é algo que vem de Deus, é aquele sopro na criação que foi dado sobre o barro para que eles ganhassem vida. Esse espírito vem de Deus. Vem de Deus, mas tem um problema com todos os homens que nasceram de Adão. Que esse espírito, na verdade, no processo do pecado, ele se tornou frágil, ele se tornou incapaz
de prevalecer sobre a carne, né? E, portanto, é um espírito que tende a ser dominado pela carne. Então, essas 3 características do ser humano têm que ficar bem claras, para a gente entender todo o estudo que é feito, né, da Bíblia. Temos um corpo que é um instrumento. O corpo é onde... Mas ele tem desejos, ele tem paixões, ele tem... Essa é a área do corpo, né? Ele tem sede, fome, isso é a parte do corpo. Tem a alma, que tem o poder de decisão, o raciocínio, o intelecto, né? E tem o espírito, onde estão a essência do ser, os valores primordiais, que quando a gente nasce como filho do homem, é um espírito que vai ter esses valores baseado no que a alma conhece, no que o corpo viveu, e esses valores estão restritos a isto. Mas o espírito recriado, esse é algo que vem de Deus e que pode entrar em harmonia e comunhão com Deus, e, portanto, só esse espírito pode ter interação com o Espírito de Deus. Sabemos que na conversão, o cristão também recebe a presença do Espírito, não é o Espírito recriado, é o Espírito Santo mesmo, mas que vai interagir com esse Espírito recriado. Ele está conosco, ele está ali caminhando conosco por uma decisão de Deus, que nos deu o Espírito para permanecer eternamente conosco, esse Espírito de Deus, fazendo um vínculo entre nós e ele, mas esse Espírito deve, então, ser o meio de alimentar o Espírito recriado para que ele cresça, para que ele vai tendo a mesma natureza do Espírito Santo, que é a natureza de Deus, que é a natureza de Cristo. Então, isso é o processo, né? A gente tem falado e repete, enfatizando, porque sem isso fica difícil entender essas coisas. Por isso que essas coisas são tão difíceis do homem natural compreender. Ele precisa ter entrada nesse processo, que é o que acontece quando os servos de Deus, esses que estão renascidos, todo cristão é chamado a ser luz e ser servo, começam a trazer um ensino. É assim que começa, e o ensino também está na palavra de Deus. Então, na tela aí tá, nós paramos, né, um pouco além dessa tela, né, onde está citado aí: a nossa alma e o nosso espírito renascido na conversão ressuscitam nas condições em que estavam antes da morte física. Então aqui, essa parábola das 10 virgens, como nós dissemos, é para os cristãos. Virgens são aqueles que nasceram de novo, tá? É para os cristãos. E no dia da ressurreição, que aí nós já tínhamos chegado já nesse ponto, né? A nossa alma e o nosso espírito ressuscitam nas mesmas condições que estavam no dia da morte física. O quanto esse espírito recriado cresceu é o que ele é a situação que ele vai estar no dia da ressurreição. O quanto a nossa alma foi transformada, que isso é requerido do cristão, a transformação do homem do tipo do mundo para o homem do tipo filho de Deus, o quanto ela foi transformada, é assim que nós ressuscitamos no dia da ressurreição. O corpo só é que é totalmente transformado, porque o corpo mortal, ele desfaz e volta para a terra, para o barro, né? Mas o corpo espiritual, no dia da ressurreição, ele é um corpo glorificado, né? Então, o que aconteceu no dia da ressurreição que está escrito aí na tela? A nossa alma e o nosso espírito ressuscitam na condição em que estavam antes da morte física, e no texto diz que as virgens prepararam as suas lâmpadas. Então, elas prepararam o quê? O espírito e a alma, que são as lâmpadas, que representa a lâmpada. O espírito mais a alma, é ali que vai brilhar a luz, né? O espírito recriado e cheio do Espírito Santo faz a alma ter obras de luz, né? A demonstrar essa luz, né? Então, o espírito e a alma, se tomar a consciência da ressurreição, é preparar a lâmpada. Estava como que num sono, né, no momento da morte, e ele então ressurge
nesse momento, num despertar, e toma consciência. O espírito e a alma, que é a lâmpada, está sendo preparado para voltar a operar, né? Então, Mateus 25 vai dizer o seguinte: as tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós, é preferível irdes aos vendedores. Aí, então, é a essência do ensinamento dessa parábola, né? É lógico que a parábola é uma figura, Jesus deixou isso bem claro. São figuras, né? Coisas que pega as coisas da criação e faz paralelos com verdades maiores, né, do reino do céu, são parábolas do reino, mas é uma figura, certo? Então tem a figura do óleo, que representa o espírito, tem a figura da lâmpada, que é a alma e o corpo, que é a alma e o espírito, né? E as prudentes disseram que não tinha o suficiente. As tolas disseram que o óleo, as lâmpadas estavam se apagando. O que significa isso na verdade? Isso é uma figura de quê, né? É que elas ficaram, nesse momento, aquele que não foi transformado, aquele que não deu importância, né, a essa nova natureza, que não edificou a nova natureza, que nós vamos ver que isso é necessário, daqui para frente vai passar por isso, né, que não edificou na interação com o Espírito Santo, não soube transferir a natureza do Espírito Santo para a natureza do Espírito recriado. Essa transferência passa pela alma, é uma decisão do homem, né? Aquele que não fez isso, ele se sente desorientado nesse momento. Ele parece que não está sabendo para onde ir, né? Isso significa as lâmpadas estão se apagando. Eu não estou sabendo como que eu faço, né? As prudentes responderam: não tenho como transferir isso para você. No fundo é isso que está dizendo aí, o sentido é esse, né? E nós vamos entender por que disso. Vamos em frente. Como que é essa essência? O texto de 2 Pedro, capítulo 1, vai nos ajudar bastante a entender o que representam as duas condições. Porque nós vamos ver que esse texto a gente já tratou em outras oportunidades, nas nossas reflexões, né? Ele é fundamental, ele é a regra, é assim, como diria a descrição do processo. Descrição do processo passo a passo. O processo, que processo? O processo de nós nos tornarmos filhos de Deus, de nós crescermos na natureza de Cristo, que começa lá na conversão com a fé e depois tem que produzir o fruto, né? Aquele fruto que é falado na Escritura, que é a videira, o raminho é enxertado e depois tem que dar frutos. Esses frutos são os frutos do amor, e eles acontecem no espírito e se refletem na alma, né? O passo a passo desse processo está aí em 2 Pedro, no segundo livro de Pedro, né? No segundo Evangelho de Pedro, capítulo 1, e começa lá o texto nosso no versículo 3, onde ele afirma o seguinte: o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade. Vida é a vida do tipo de Deus e piedade é comunhão com Deus, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Então, o poder divino deu-nos tudo para conhecer Deus, né? Que nos chamou, foi uma iniciativa de Deus, ele nos chamou como? Quando o evangelho começa a ser pregado no mundo. Primeiro por Jesus, depois por todos os apóstolos, depois por todos os que até hoje exercem essa função, que são os servos, né? Então nos chamou por sua glória e virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de quê? A fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina. Qual é o meio? O poder divino que nos deu tudo o que é necessário. Então aqui está o recurso para nos tornarmos participantes da natureza divina. Este é o propósito. Temos que ser como Deus é, como Jesus é. Jesus falou: eu vim para revelar o Pai. Eu vim para revelar ao que vocês são chamados, todos nós, né?
Mas para fazer isso, existe uma interação com a nossa alma. É a nossa alma que vai fazer o próximo passo, ó, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Essa tendência à facilidade das trevas de descer, de ir para o lugar mais fácil, mais simples, essa tendência que está na criação, em toda a criação, porque ela ficou entre a luz e as trevas, falamos isso bastante, né? Essa tendência de ir para as trevas, nós temos que nos subtrair a ela, né? E com que recurso? O que o poder divino nos deu. Está dado na conversão, esse recurso está dado. Então foi dado o Espírito Santo e um Espírito nosso recriado, uma nova natureza, capaz de conformar-se à natureza de Deus. Indo em frente, vamos lá. Segundo Pedro, ainda no capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte: por estes motivos, esforçai-vos, aí entra o nosso trabalho, esse esforço aí vai ser um esforço para comprar o óleo, né? Nós vamos ver. Esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude. O que será isso? Depois fala o seguinte: a virtude, a ciência. Ciência? Mas que é essa ciência? A ciência, a temperança. Está ficando complicado, né? Cada hora uma coisa. O que é a temperança? Temperança, a paciência. Paciência, a piedade. A piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, o amor ágape. Aí está a receita completa, pessoal. Aí está a receita toda do que é o propósito do cristão, né? Mas tem um esforço aí que nós precisamos aprender direitinho, porque senão vai chegar naquele dia, vamos estar como as imprudentes, com aquela insegurança. Não temos direção, falta luz, né? Não sei para onde ir. Por isso que esse esforço é agora. Esforçai-vos quanto possível, quanto for possível a você, por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraterno à caridade. Bom, o primeiro elemento aí é a fé. Fé é um dom recebido na conversão, mas a decisão e o desejo é pessoal. Isso nós vamos falar muito na parábola dos talentos. Sabe por quê? Porque a fé é um dom. Dom é um presente, né? Algo que Deus deu. Ah, bom, então só crê aquele que recebe o presente? Sim. Mas o presente está dado. Foi dado em Jesus, e esse Jesus deu a ordem, a palavra de ordem. E quando ele dá uma palavra de ordem, é algo que ele garante. Está por trás dessa palavra. Então, ele falou: ide e evangelizai. Esse é a dádiva, né? Foi dado isso. E ele dá essa ordem para todos nós, né? Que nos convertemos. Então, essa ordem é a grande graça oferecida. Esse é o dom oferecido. Só que a decisão e o desejo de receber isso é pessoal, é seu, é meu, é do meu amigo, das pessoas que eu conheço, da minha família, é pessoal, individual. O tanto que a pessoa se abre a esse evangelho é uma decisão dela, né? Não há como mudar essa decisão ou forçar. O evangelho deve ser anunciado. As circunstâncias podem facilitar, mas a decisão é pessoal, né? Então a fé, que é o começo de tudo, sem ela não há processo de transformação e, portanto, não vai ter esse crescimento na luz, né? Mas aí fala lá que tem que unir a fé à virtude. E aí, então, vamos ter que descobrir o que é a virtude. Por que eu estou falando essas coisas com convicção? Isso é uma coisa que é um ensinamento também para quem está ouvindo, né? Eu vou falar o que é a virtude com muita convicção, né? Mas é porque o cristão vai experimentando essas coisas, vai experimentando esse processo, que é verdade, esse espírito recriado e essa presença do Espírito Santo, né? A Bíblia é um livro que tem um ensinamento, né? A Bíblia é um livro que tem esse ensinamento. A igreja tem esse ensinamento e anuncia. A Bíblia tem esse ensinamento
ali é a base, é o elemento completo do ensinamento. Deus não falhou quando mandou escrever a Bíblia através dos homens, usou a própria um instrumento homem para fazer a Bíblia com todas as suas limitações, mas a Bíblia é uma obra de Deus. Ela foi feita e é completa e perfeita. É a revelação de Jesus Cristo. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo, né? Então, virtude é a busca do conhecimento, da verdade, é a busca que vai estar na Bíblia ou nas pregações. Por que a gente pode falar com tanta certeza? Porque isso é um processo que começa lá na fé. Você começa a acreditar que Deus é Jesus e que Jesus é o Verbo e que, portanto, eu tenho que conhecer o Verbo, né? E a virtude, a grande virtude do homem, a primeira virtude, é buscar esse conhecimento, tá? A busca do conhecimento da verdade, através da Bíblia e das pregações, ela é uma obra de fé. Se eu creio, tenho que ir para essa obra. Senão essa fé está estranha, né? Então, a fé é algo que eu já sei que é, mas ainda não possuo. Então, eu tenho que buscar, né? Buscar o quê? O conhecimento da verdade, que é Jesus, e ele está na Bíblia e nas pregações, né? E quando eu busco, acontece algo que dá a certeza do que eu estou falando é verdade, ou que a pregação é verdadeira. É lógico que sempre tem que ser filtrada, né? Porque isso acontece nas nossas limitações. Mas a convicção tem que estar, a pregação tem que ser feita com convicção, porque acontece para aquele que busca a virtude, e só para esse, ou seja, busca o conhecimento, que se dispõe a isso, vai ter que gastar. É uma compra, vai ter que gastar. Se dispõe a isso, acontece a ciência. Ciência nada mais é que revelação das virtudes da palavra. De tudo o que Deus é. Como Deus é a grande virtuosidade, a modo de ser de Deus. Revelação da palavra. Entendimento que se manifesta mediante, que frase essa é importante, reflexão e questionamentos, mas isso sob uma base de fé. Se eu tenho a fé, eu sei que é a verdade. Vou questionar um monte de coisa da Bíblia. Vou questionar muito porque parece que não está correto, parece que não pode ser, isso aqui não é assim. E aí eu já aprendi na minha vida, com a minha mente, com essa cabecinha, um monte de coisa e conflita com o que está na Bíblia. Então, mas se eu estou na fé, crendo que lá está a verdade, e isso é o grande segredo, e é por isso que eu falo muita coisa aqui que, com convicção, que pode ser melhorada, não tem dúvida nenhuma, mas eu tenho convicção, porque a grande convicção que fundamenta tudo é o seguinte: a palavra de Deus é verdade, pessoal, é verdade. Pode ter essa certeza, e isso ajuda muito, porque cada questionamento, e precisa ter os questionamentos, senão a verdade nunca vai ser sua. Você precisa questionar com as suas questões, com que você olha a palavra e tem as suas dúvidas, né? Essas questões não podem ser esquecidas. Não é aquela ideia, é uma ideia terrível, né? De que fé não se discute, de que a verdade não se discute. E isso você não cresce. Você fica achando que aquilo lá é aquilo e a minha vida é outra coisa, né? Não tem isso aí, fé não se discute. Eu acredito e acabou, eu não preciso fazer nada. Não, eu vou questionar porque aquilo é uma verdade, é uma verdade. Então, o fundamento de tudo é eu saber que a palavra é verdade, e enquanto eu não entender, e isso ficar claro, e isso é revelação, ficar claro, enquanto eu não entender, eu vou perseverar, né? E vou questionar, vou refletir, vou buscar mais o conhecimento da palavra. E aí uma coisa vai completando a outra, e vem a revelação. Então, eu comecei na fé, passei pela virtude, busca do conhecimento, e vou começar a ter revelações. Pensa que para aí? Não, né? Passa lá, ciência, cheguei na ciência. Vai ter o próximo passo, ciência à temperança. Vamos ver o que é isso aí. Por esses motivos, esforçar... esse é o texto repetido, né? Então agora chegamos aqui na temperança.
Temperança, então, é a avaliação das virtudes reveladas. Eu tive uma revelação, tá? Eu entendi uma parte da palavra de Deus. Mas, cuidado, né? Você vê como a palavra de Deus é perfeita, né? As virtudes reveladas, e isso é um esclarecimento, é um entendimento que você teve, ou qualquer um de nós teve, esse entendimento, ele precisa ser confirmado, e não é confirmado pelo eu acho, né? Tem o período do eu acho, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas enquanto eu não tiver firmeza, é porque ainda eu tenho que confirmar a consistência com o todo da palavra. Por isso que não dá para um cristão ser cristão lendo só um capítulo da Bíblia, ou lendo só, e mesmo lendo só o Novo Testamento, que já é uma virtude enorme, né? Ele precisa ler os dois, ele precisa ler o todo, precisa ter o logos, né? A palavra ela é uma série de revelações. Na verdade, existe uma palavra que é alternativa para o termo revelação, que é o rema. Rema é a revelação de um aspecto da palavra. Então, isso é revelação. Mas o logos é o todo da palavra. Então, um ensinamento. Nenhuma revelação pode ser incoerente com o logos. Portanto, toda a revelação tem que estar coerente com o todo da palavra. E isso é uma coisa que você vai tendo na medida que você persevera na leitura da palavra, como um todo. Por isso que eu insisto, e isso é um método que eu tenho falado, que as pessoas devem ler a Bíblia, o Velho Testamento sequencialmente e, paralelamente, o Novo Testamento sequencialmente, ciclicamente, toda vez. Você lê o Velho Testamento inteirinho, lê o Novo várias vezes, porque é menor, e depois recomeça tudo de novo, porque você vai pondo logos dentro de você, e nesse processo vão entrando o rema, né, os remas, que são as revelações, que são essa ciência, vai entrando a ciência, mas essa ciência vai sendo filtrada pela temperança, filtrada. É aí que aperfeiçoa o conhecimento de Deus, né? Então, avaliação das virtudes reveladas para confirmar a consistência com o todo da palavra. Isso, na verdade, é o quê? É uma prudência, é uma moderação. Nós estamos tratando com assuntos que envolvem a vida eterna, não é uma coisa qualquer, né? Então, precisa de moderação e prudência. Eu pus esse exemplo que está escrito aí embaixo, é até quase um exemplo bem simples, né? Que está aí, triangular, quadrangular e pleno, né? Esses são nomes de algumas igrejas evangélicas que foram fundadas lá atrás, né? Depois da Reforma, né? Quando surgiu as igrejas evangélicas. Né? Surgiram várias denominações, e teve uma denominação que trabalhava com a Bíblia, mas assim, dando ênfase a 3 verdades, que eu nem procurei ver agora qual que é, né? Mas eram 3 verdades que ele disse que diziam que eram os pilares da Bíblia. Essa, então, era a Igreja do Evangelho Triangular. E, por um tempo, essa igreja passou a evangelizar com essa base, o Evangelho Triangular. Aí, alguns membros dessa igreja foram desenvolvendo conhecimento e tal, e acharam que não eram 3 pilares, eram 4. Né? Então, criou a Igreja do Evangelho Quadrangular. E que eram verdades fundamentadas na palavra, mas estavam naquele processo ainda de passar pela temperança. Posteriormente, surgiu uma nova igreja, que era a Igreja do Evangelho Pleno. O cara percebeu, né, alguém que fundou essa denominação, percebeu que não adianta, tem que ser a plenitude do Evangelho, né? Não dá para separar uma verdade. Então, esse risco existe. Quando a gente tem a revelação à ciência, então, a virtude à ciência, tem que unir a ciência à temperança. Por quê? Porque a temperança é que vai dizer a verdade mais lapidada, mais acertada. Não se preocupe que isso tem que acontecer de uma vez só. Isso é um processo. Por isso que eu falei, tem que estar fazendo
continuamente essas leituras e essas reflexões, levantando os questionamentos, sem querer resposta rápida, porque o Espírito Santo vai trazendo a revelação e tudo vai se harmonizando num todo. E é por isso que a gente consegue falar da palavra de Deus, porque mortal como somos e imperfeito como eu sou, não poderia estar aqui falando se não fosse com a ajuda destes recursos. Tudo o que é necessário nos foi dado, né? Muito bem, passou pela paciência, pela temperança, vai ter que entrar no que ali no texto está escrito paciência. Paciência, na verdade, é a palavra que significa que pode ser levada a um nível melhor, que é o perseverança. É o que Jesus falou naquela passagem da videira, 8 vezes, né, da importância de permanecer. Permanecer, perseverança, paciência, é tudo o mesmo sentido, né? Então, perseverança é esse permanecer. Por que entra a perseverança aqui? Por que nós estamos descobrindo essas virtudes? O modo de ser de Deus. O modo de ser de Deus começa lá na fé, depois passa pela busca do conhecimento de Deus. Eu vou conhecendo, aí eu conheço que Deus é assim, Deus é paz. Como é que eu entro nessa paz? Qual é a paz que vem de Deus? É uma das características de Deus, né? Como que eu entro nela? Aí eu vou criando um monte de teorias, mas a temperança vai me levar a reconhecer qual é a paz verdadeira, aquela paz que vem de Deus, né? Então eu vou ter que agora incorporar essa paz em mim. Você sabe que isso é trabalho seu? É trabalho seu, né? Tudo está feito em Cristo, mas quem vai lá e pega é a nossa alma, né? Então vai exigir um período de paciência, de perseverança, de permanecer em quê? Eu estou permanecendo em quê? Estou perseverando em quê? Naquela verdade. Eu quero aquela verdade para mim. Esse querer, Deus espera que nós vamos lá estender a mão. É aí que entra a oração para obter a posse da virtude revelada. Eu preciso possuir. E aí é um processo interessante. Você tem que estar se fiscalizando, vendo se você tem aquilo, se não tem, ou se está ali disfarçado, você tem que procurar buscar em Deus a posse dessa virtude. Por quê? Porque nós não somos capazes de nos tornar igual a Deus. Por que entra a oração? Nenhum homem é capaz de se tornar como Deus. Embora Deus tenha dado tudo o que é necessário, Ele deu tudo o que é necessário, mas a obra, o processo é nós que participamos. E nós, sozinhos, não chegamos lá. Precisamos obter com os recursos que Ele nos deu. E um dos recursos é a oração. A oração para obter a posse da virtude revelada, né? Vocês vão ver que virtude é paz, a alegria do tipo de Deus, paz do tipo de Deus, o amor ágape, o amor caridade, ou o amor fraterno. Todas estas coisas que estão aí, ó, amor fraterno, amor caridade, que são os frutos do Espírito Santo, que é a natureza de Deus, que vai estar aí no fim do processo, né? Eles têm que ser incorporados. E, portanto, para incorporar exige uma perseverança e uma oração. Temos falado bastante disso em outras das nossas palestras, mas ela está aí na sequência, né? É a temperança e a falta de perseverança, aí falha, né, as coisas. Tem que passar por esse processo, não tem jeito. Porque quando a gente incorpora a verdade revelada, a gente entrou na comunhão com aquele pedacinho da gente, a pedacinho da nossa alma entrou em comunhão com Deus, aquele pedacinho está aceso, acendeu a luz, né? Tudo isso foi uma compra, onde o preço pago é o seu tempo, dedicação e perseverança, tá? Então, a verdade está aí, na nossa mão, a palavra de Deus e as pregações na igreja, né? Temos que julgar, porque a ciência é algo que vai vindo e muitas vezes não está completa, tem que passar pela temperança para ter coerência com o todo. Então, eu já repeti isso demais, mas fica aí, mais uma vez, esse processo, né? Chamando a atenção. O importante é chegar aqui na piedade, que é onde eu incorporei as virtudes
que é a natureza de Cristo em mim. E aí então a luz se acende. E eu estou pronto para trabalhar. É a compra onde o preço pago é o nosso tempo, dedicação e perseverança. Os próximos passos que estão aí, os próximos passos que, aliás, vamos lá no texto, os próximos passos que é a piedade, o amor fraterno, a caridade, esses próximos passos, eles são quase que uma consequência. Se a virtude está em mim, ela não vai me deixar inativo. É isso que nós vamos ler no próximo texto. Ela vai nos deixar pronto a realizar obras de amor fraterno, do tipo de Deus, que não é simplesmente fazer caridade. Fazer caridade uma pessoa normal faz, né? Mas o amor fraterno é uma natureza. Assim como o amor caridade, que tem a palavra caridade aí, é uma questão de tradução, na verdade é o amor ágape, o amor do tipo de Deus, aquele amor que independe de tudo. É o amor que se tornou essência da pessoa. Esse amor, ele vale para o cara isolado num canto que ele ficou abandonado, ou vale para ele no meio de uma multidão. Esse amor está nele, é parte dele, né? Esse é o top, é o ponto mais alto, é onde chegou-se na natureza do Espírito Santo. É a luz plena. Tá? E o amor fraterno é na nossa interação, no lugar onde nós estamos. E ele deve crescer ao ponto de se tornar o amor caridade, o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Então esses próximos passos só vêm depois que as virtudes estiverem incorporadas em nós. E a partir daí, então, esses gestos de fraternidade, esses gestos de amor doador, doação, a ponto de dar a vida, como Jesus, né? Esses próximos passos são consequência desse estado interior. Tá? Vamos lá. O que Pedro falou sobre isso? Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos, nem infrutuosos, né? Vocês estão produzindo já os frutos. No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, cego aí, está sem luz, não enxerga mal, que nem elas estavam falando, está se apagando a luz. Ou não está enxergando nada, está em trevas. Esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Pecado é isso, é aquilo que nos leva para as trevas, né? Tem que ser removido, tem que ser tirado. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Você foi chamado, você está ali eleito para ter esta luz. Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Né? Não tropeçareis. Por quê? Porque tropeçar é onde quem está andando no escuro. Tá? Se está na luz, não tem razão para tropeçar. Né? E aí ele termina. Assim vos será aberta largamente a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis porque não cessarei, ó Paulo falando, não cessarei de trazer à memória estas coisas, embora estejais instruídos e confirmados na presente verdade. Ele continua, temos que ficar reciclando isso, repetindo isso. Porque precisamos, é um processo de vida, é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento. Então é algo que nem está lá sempre voltando. Né? Então essa é a receita, pessoal, termina aqui. É lógico que ela se estende por toda a Escritura. Aqui é o caminho só. Né? Ela se estende por toda a Escritura, mas esse é o caminho, é uma coisa bem palpável, né? Bem nítida. Né? E aí nós vemos que aí a luz vai se tornar em obra. Por isso que são as duas parábolas. A parábola das virgens é as que estão com a virtude incorporada, elas têm a luz. E a obra é o que se requer daquele que tem a luz, e que vai estar contido na parábola dos talentos. As duas são parábolas que se referem à mesma pessoa. O cristão tem que ser virgem e o cristão tem que ter a fé crescendo, que é a parábola dos talentos, ou do dinheiro emprestado. Né? Então, as duas coisas, elas se completam, elas são figuras que Jesus usou para demonstrar dois aspectos importantes da formação do cristão. Mas está aí, a porta estará largamente aberta para estes. Né? Bom, o que aconteceu com as virgens imprudentes? Ora, quando foram comprar,
Você vê que a compra é todo esse processo que nós falamos, não dá para transferir. Como que vai transferir isso? Né? Por isso que as virgens que tinham o óleo, ou seja, já tinham o espírito em medida, mas já com reserva de óleo, ou seja, com essa interação já avançada, elas estavam com a luz. Mas as que estavam vazias tinham que comprar. E aí a figura usa esse aspecto aqui mostrado no texto. Né? Ora, quando foram comprar, era tarde demais, né? Veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, é aquela ceia que Jesus falou que vai se cumprir no reino dos céus, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam, Senhor, abre-nos. Também é uma figura, né? Mas ele respondeu, em verdade, vos digo, não vos conheço. Se quer ser conhecido por Deus, tem que buscar essas virtudes, tem que perseverar nelas, tem que buscar a sua própria revelação, o seu próprio entendimento. Vigiar, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Esse dia e a hora, ele vai acontecer para todo mundo. É o dia da nossa morte física ou o dia da segunda vinda de Cristo para cristãos que estiverem vivos. E aí, quando acontecer, nós temos que estar preparados. Né? Não sabemos esse dia e essa hora, mas é agora o tempo de preparar. Né? As que estavam preparadas entraram e foi fechada a porta. Né? As outras tiveram que ficar para o outro lado da porta. Bom, e aí termina então a parábola das 10 virgens. As virgens e suas lâmpadas enfatiza a transformação individual, que é o cristão ir se tornando luz e ir também recebendo essa luz. Né? Luz é direção, é esclarecimento, é conhecimento. Para fazer isso, é esse processo que nós falamos aí. Né? É isso aí. Mas o cristão, ele é uma coisa assim, a luz não acontece de uma vez, completa, né? Assim como o servo, ele não sabe ainda realizar todo o trabalho completo. É um processo interativo, tá? Vai tendo a revelação, vai aperfeiçoando, essa revelação vai sendo incorporada, ele começa já a trabalhar em cima daquilo. Mas é um processo que vai se repetindo aqui e lá, até ir se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. O ideal era sermos como Cristo, luz plena e completamente servo. Jesus falou que ele era o servo. Ele veio para servir. Não veio para reinar. Ele veio primeiro servir neste mundo. Né? Então, ele é o exemplo do servo perfeito. Ele é o exemplo da Virgem com sua lâmpada dando plena luz. Tá? Então, as duas parábolas são, na verdade, de um só. Jesus e cada cristão é chamado a ser as duas coisas em uma só. Né? Então, a parábola dos talentos enfatiza o crescimento na fé. Crescimento na fé para quê? Para realizar as obras de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então, nós vimos aí a parábola das 10 virgens. Agora a gente vai dar entrada na parábola dos talentos. Né? Ou do dinheiro emprestado. Parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, 14 a 30. A parábola do dinheiro emprestado em Lucas 19, 11 a 27. Aqui só um esclarecimento, curiosidade só, né? Para nos colocar também no contexto. Talento e minas. Minas é um nome usado de algo que receberam os servos na passagem de Lucas. E talento é algo que receberam os servos na passagem de Mateus. Então vocês vão ver que esse aspecto é interessante, né? Cada evangelista, são 4, né? 4 evangelistas, cada um conta a mesma história com aquilo que ele recebeu por meio do Espírito Santo e registrou, né? Essa questão é interessante para você ir ganhando confiança na palavra de Deus. Você vai ver que os evangelhos não são idênticos, mas eles são complementares, eles se completam, porque o homem recebe de Deus aquilo que ele está aberto a receber. E é um processo que deve ser crescente, mas existem diferenças, né?
Então, é bom a gente ver, comparar quando tem textos similares, porque às vezes um complementa informações do outro, porque Deus usa essa limitação do homem, mas se manifesta através do homem de modo pleno. Então a Bíblia é esse instrumento, né? E a parábola dos talentos está lá em Mateus, e a parábola do dinheiro emprestado, que é a mesma, está lá em Lucas, com aquilo que Mateus recebeu do Espírito e aquilo que Lucas recebeu do Espírito, e as duas são uma só, né? Mas complementares. Ter essa capacidade de ouvir é algo que interage com nós mesmos, né? Por isso que existem as diferenças. O Espírito Santo que estava em Lucas é o mesmo que estava em Mateus, a palavra de Jesus foi uma só, mas cada um absorveu algo. E aí é interessante a gente ver como isso não falha. O que um escreveu é verdade e o que o outro escreveu é verdade, e as duas vão se somando, em alguns casos, em outros casos vão se confirmando, né? E é muito interessante isso, né? Nós vamos explorar um pouquinho isso. Bom, já temos explorado nas parábolas que a gente tem visto, né? Bom, na de Mateus trata sobre os talentos, do dinheiro emprestado está sobre minas, e talento é uma unidade de peso, que na época era mais ou menos 36 quilos, que está lá nas partes que não são bíblicas, né? Está nos textos que são anexados para falar o que era, por exemplo, unidades, né? Unidades usadas na Escritura. Então, 36 quilos, minas era uma moeda de 300 a 500 gramas de prata. De qualquer forma, as duas coisas, 36 quilos, provavelmente era uma maneira de falar sobre um peso em ouro, em metal precioso, em alguma coisa que era uma unidade de valor. As duas são unidades monetárias, de valor, pelo menos no contexto da palavra. E esse é o mesmo. Foi usado um termo por Mateus, outro termo por Lucas, mas, no fundo, o que vale aí é que as duas coisas são algo de valor que estava sendo dado. Antes da parábola das virgens, nós demos alguns alertas, né? Tem um alerta para a parábola dos talentos e do dinheiro emprestado, que são para os servos, alertas para os servos, né? Lá em Lucas 12, ainda não é a parábola, né? Tá bem antes da parábola, está escrito assim: isso é o sermão profético na visão de Lucas, que nós usamos o sermão profético na visão de Mateus para falar sobre as parábolas das virgens, né? Aqui na visão de Lucas ele diz o seguinte, no finzinho do sermão profético, porque essas parábolas são para esse fim, né? Esse tempo do fim. Bem-aventurados os servos ao quem o Senhor achar vigiando. Tá vendo? Os servos que o Senhor, quando vier, achar vigiando. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier, né? Então, é para esse dia do fim. E bem-aventurados esses servos que estarão vigiando. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se e dar-lhes a mesa e os servirá. Esse é aquele banquete que Jesus anunciou na Santa Ceia, que diz que vai se cumprir no reino dos céus. Então, em verdade, ele se cingir-se-á e dar-se-lhe-ás a mesa e o servirá. E aí fala o seguinte: se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, né, as vigílias de cada dia, né, ou de cada noite, né, e os achar vigilantes, felizes aqueles servos. Sabei, porém, isto: se um senhor qualquer soubesse a que horas viria um ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar sua casa. Então, o senhor que sabe isso, vigia. O servo que sabe que o senhor está para vir, vigia, né? Vigiar é importante. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Tá? Então, esse alerta é importante. E a vantagem é estar ali nesta ceia e fazer parte desse reino. Parábolas do reino, né? Nós estamos tratando. Então, parábola dos talentos e do dinheiro emprestado.
Vamos lá, Mateus capítulo 25, nós vamos comparando os versículos em cada versão, tá? É uma maneira aí também de ir entendendo com mais detalhes, né? Mateus, no capítulo 25, versículo 14, vai dizer o seguinte: será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. Aí, está usando essa figura aí para nos ensinar coisas, né? Primeiro, o homem tinha que viajar. Tinha que viajar, né? Reuniu os servos e lhes confiou bens. Então, vamos guardar isso. Vamos ver como que Lucas falou disso, né? Lucas, que é a mesma parábola, só que cada um recebeu. Quando Jesus ensinava todo o evangelho e deixou tudo isso que foi registrado do Novo Testamento, ele disse para os discípulos: o Espírito Santo vos fará recordar de tudo o que eu vos disse. E por isso esses discípulos, Mateus, Lucas, João e Marcos, os 4 escreveram estas coisas que o Espírito Santo fez eles se recordarem. Então vamos ver como que Lucas recordou da mesma passagem. Ouviam-no falar, e como estavam perto de Jerusalém, ele acrescentou uma coisa importante aqui, né? Alguns se persuadiram de que o reino do céu se havia de manifestar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É sempre revelação, né? Estavam perto de Jerusalém. Então, o que estava acontecendo um pouco antes de Jesus falar essa parábola? Eles estavam se aproximando de Jerusalém. Os discípulos que conheciam já o Velho Testamento sabiam que estava anunciado que de alguma forma ia vir um reino eterno, né? E todos eles achavam, os judeus achavam que esse reino era aqui nesse mundo já, naquela época, né? E que, portanto, quando eles estavam indo com Jesus, que eles já estavam firmes, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, eles falaram: puxa, vai ser agora, ele vai assumir o reino em Jerusalém. Jerusalém era a cidade do templo. Então vai se estabelecer o reino. E começaram a murmurar entre eles isso, né? E Jesus percebeu, né? Percebeu isso. Ouviam-no falar, e como estavam perto de Jerusalém, eles estavam persuadidos que o reino do céu havia de se manifestar brevemente. Aí Jesus, o que ele fez? Então ele acrescentou essa parábola, e começou a contar a parábola que era para eles perceberem o que estava acontecendo. Um homem ilustre, é aquele mesmo homem que Mateus falou, só que aqui ele acrescentou um homem ilustre, foi para um país distante, falou que a viagem era longe, um país distante, a fim de ser investido de realeza. Bom, Jesus estava na terra, não parecia um rei, mas ele era rei. Ele afirmou várias vezes que era o rei na hora do julgamento, né, antes da cruz. Mas era rei, mas não deste mundo. Seu reino não era deste mundo, né? E ele estava indo para ser investido de realeza. Jesus já não era rei, só que agora era um novo Jesus, né? Antes era o Filho de Deus, já reinava com o Pai. Agora ele se fez homem. E esse homem ressuscitado ia ser investido de realeza. Então Jesus ressuscitado é o homem Deus feito rei. Ele vai assumir isso. O Salmo fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei, recebendo Jesus de volta. E dali ele recebe então o reino, né? E depois regressar. Então vimos aqui as duas passagens que esclareceu que esse homem que tinha que viajar é o próprio Jesus, né? E reuniu os servos e confiou-lhes bens. E aqui no de Lucas vai falar por que ele contou essa parábola. Porque eles estavam pensando que já ia ser aquela hora, né? Mas isso não, esse reino que eles estavam esperando é o mesmo reino que nós estamos esperando, né? E que Jesus contou a parábola para saber que era um país distante e que ele ia ser investido de realeza e depois regressar. Então é a segunda vinda de Jesus, né? Agora, o que será que eram aqueles bens, né, que ele deixou? É isso que nós vamos ver. Mas, de qualquer forma, esses dois versículos nos dão esse entendimento aqui embaixo. Trata-se do período de tempo entre a crucificação, que é quando o homem foi viajar,
o homem ilustre, hein, que morreu na cruz, período de tempo entre a crucificação e a segunda vinda, quando ele vai regressar. Nesse período, o que acontece? Nesse período são gerados e crescem os filhos de Deus. Nesse período foi dada a ordem de evangelizar, e aí acontecem as conversões, e aí crescem e se desenvolvem os filhos de Deus nesse processo que está contado lá na parábola das virgens e na parábola dos talentos. Bom, só mais um trechinho, vamos ver. Mateus 25. Aqui a versão de Mateus, na outra tela vai estar a versão de Lucas, mas vamos ver por enquanto a versão de Mateus, né? O que esse homem ilustre fez, ou esse homem que ia viajar, né, para ser investido de realeza? A um deu 5 talentos. Aí Mateus usa os talentos. Lucas vai usar minas, né? Mas é um valor monetário, né? A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E aí afirma uma coisa, segundo a capacidade de cada um. Se você prestou atenção, nós já falamos o que é essa capacidade. Essa capacidade, por que não deu igual para todo mundo? Né? Hoje em dia ia falar para dar igual, senão isso é uma baita injustiça. Né? Mas não, deu segundo a capacidade de cada um. Porque a justiça é essa. A justiça é dar conforme a pessoa quer, e não conforme eu quero. Né? Então, conforme a pessoa quer, foi dado para cada um. Vamos guardar isso por enquanto. Né? Segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, aí ele já acrescenta algo que aconteceu em seguida, na visão assim figurada da parábola. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles. Opa, negociou. O que será que é isso? Né? Negociou com eles. E fê-los produzir, e ganhou outros 5. Então, no dia que esse servo recebeu o talento, ele negociou com ele, logo em seguida começou a negociar e fez produzir outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, produziu outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, não produziu com aquele. Não foi produzir mais 1. Foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, nós estamos vendo aí que esse bem, e nós falamos que na tela anterior, que ele confiou os seus bens. Né? Esse bem aqui está definido, no caso de Mateus, como os talentos, 5 talentos para um, 2 para o outro. Esse bem que foi dado pelo Senhor lá, ele precisa ser negociado e precisa crescer. Esse bem precisa crescer. O que recebeu apenas 1 não fez isso. Ele não jogou fora a pessoa. Ele não jogou fora, não. Foi cavar e guardou lá e escondeu o dinheiro. Tá? Bom, acho que agora vamos parar por aí. Vocês podem refletir sobre isso. A gente retoma no próximo encontro da Conexão Bíblica. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo, então, a essa dádiva tão grande que vem pela fé, que é o Espírito Santo de Deus, que opere estas palavras dentro de nós, que traga luz sobre elas e, ao mesmo tempo, Senhor, ajude-nos a incorporá-las em nós. Pedimos isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o poder, ele é nele, a fé nele é que é o nosso poder para adquirir todas as coisas, porque o seu nome é digno de autoridade máxima. E aquilo que ele mandou, ele cumpre. E assim, Senhor, recebemos agora tudo o que esta palavra diz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que todos estejam na paz e na alegria do Senhor. Amém.